Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá, meu querido, tudo bem? Eu estou retornando como todos os dias para compartilharmos um pouquinho do amor de Cristo através do seu Evangelho. Hoje nós vamos meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28 e 29, que diz assim: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Querido, Jesus disse aos apóstolos, aos 12 apóstolos, uma das frases mais importantes do Evangelho: Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16, no versículo 15. Paulo estava fazendo exatamente isso, evangelizando. E o local em que ele disse essas palavras não era em um congresso, não era em um culto ou em uma missa. Ele estava preso em Cesareia Marítima e foi apresentado diante do rei Agripa para que pudesse fazer a sua própria defesa. Paulo era um homem que teve a oportunidade de estudar várias línguas. Foi instruído por Gamaliel, ou seja, era sábio e poderia muito bem usar o seu tempo de defesa para persuadir não somente o rei Agripa, como também todas as outras autoridades. Ele poderia, mas ele não usou sua sabedoria em seu próprio benefício. Pelo contrário, ele usou-a para evangelizar aquelas pessoas. Querido, ele prega para aqueles homens o que viveu no seu dia a dia. Como era a sua vida antes do encontro que teve com Jesus no caminho para Damasco e como foi a sua vida até aquele presente momento. Ele disse, em outras palavras, que antes conhecia a lei, mas não conhecia o amor de Cristo. E assim, Paulo aproveitou cada minuto que tinha para fazer a defesa do Evangelho de Cristo Jesus. Em momento algum vemos esse apóstolo de Cristo com medo ou pedindo clemência. Pelo contrário, vemos um homem disposto a ganhar almas para Cristo até o último minuto de sua vida. Com todo esse cenário, meu querido, eu faço uma pergunta para mim e para você. O que temos feito para levar esse amor de Cristo para as outras pessoas? E pergunto ainda mais, como temos usado as oportunidades que nos são dadas? Estamos falando só de coisas ou de nós mesmos? Ou temos apresentado esse amor de Cristo para as outras pessoas? Que esse exemplo do apóstolo Paulo sirva-nos de lição. Que nossa defesa seja a defesa do Evangelho do amor. O amor de Cristo que morreu por nós e pelo qual Paulo deu a sua vida por ele. Quando o rei Agripa percebeu que a pregação de Paulo estava tão forte ao ponto de mudar a sua visão doutrinária, dogmática, ele fez a seguinte afirmação a Paulo: Por pouco me persuades a me fazer cristão. E a resposta de Paulo mostra onde estava a sua intenção com toda aquela pregação do Evangelho de Cristo. Observe quais foram as palavras de Paulo para o rei Agripa. Assim, Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. A vontade dele era que todos ali abandonassem a religiosidade que estava conduzindo-os a passos largos para o inferno e aderissem ao Evangelho de Cristo Jesus. Aceitassem esse que é o único caminho que leva ao Pai. Que bela lição extraímos deste julgamento de Paulo. Sejamos mais pregadores do Evangelho do Mestre Jesus. Evangelho este que transformou o coração tirano deste ex-oficial romano em um coração cheio de amor pelas ovelhas de Jesus. Usemos as oportunidades que a vida nos oferece para semear este amor de Cristo. Que Deus te abençoe e que Ele possa te usar poderosamente na vida de outra pessoa. Oremos juntos.
Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Foi o teu Filho Jesus que disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho que ele pregou e que levou muitos ao arrependimento, que libertou muitos de prisões espirituais, físicas, que transformou vidas e que ainda tem transformado, Pai. Deus amado, Pai querido, fiel e bondoso, nos dê a sabedoria e o coração transformado, como o Senhor deu ao apóstolo Paulo, para que possamos aproveitar todas as oportunidades e levarmos à luz do teu Evangelho aquelas pessoas que ainda estão caminhando errantes pela escuridão do pecado. Oramos por direcionamento, oramos por provisão, oramos por sabedoria, Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Querido, você não precisa ser um pregador do Evangelho, um pastor, um frei ou um padre, para falar deste amor do Senhor Jesus. Simplesmente você diga que Ele ama a pessoa e que ela tem oportunidade com Ele nesse caminho que é a verdade e a vida e que leva ao Pai. Eu vou encerrando por aqui, o Eterno permitindo, eu volto com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.